Nosso querido professor Lages. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silmara. Boa tarde, telespectadores aí do SBT Verdade. Ô, professor, eu vou pedir desculpa para fazer uma brincadeira, tá? Desculpa, que é Ah, a liberdade, né? Mas eu vou na onda da molecada. Tiradentes, porque tirava dentes? É só isso que a gente lembra de Tiradentes, professor? Ô, Silmara, mas a gente aprende muito pouco sobre o Tiradentes na escola, né? Você bem lembrou, e é na escola que a gente toma conhecimento dessa figura assim tão importante na nossa história. Mas a gente hoje sabe muito mais sobre o Tiradentes devido aí à pesquisa histórica, investigação aí dos historiadores, né? E o Tiradentes é uma figura toda ímpar, né? Não foi só não teve só o ofício prático de arrancar dentes, né? Ele foi várias outras coisas importantes. Era um cara muito inteligente, muito entendido de técnicas agrícolas, plantas medicinais, projetos de urbanização, enfim, né? Era quase um intelectual daquela época, né? Uma figura muito engajada no seu tempo. Pois é, professor, quando a gente fala em Confidência Mineira, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, o que foi essa revolta, né, e por que, na época, o Tiradentes, todos os outros líderes, né, eles tiveram as suas penas amenizadas, menos Tiradentes. Por que ele? Silmara, veja, com o passar do tempo, houve várias opiniões, assim, muito contraditórias até sobre essa figura do Tiradentes, né? Então você tem uma versão historiográfica que o considera um cara meio louco, né? Um propagandista sem medir aí as palavras, enfim, alguém que não tinha o devido cuidado, né? Para tratar de um empreendimento tão sério como esse aí, de uma conspiração contra a coroa, uma conspiração contra a metrópole portuguesa, né? Agora, por que que ele foi o único aí condenado à forca, né? Olha, tem aí o inquérito, né? Hoje é possível compreender direitinho aqui, estudar bem os autos da devassa. São 10 volumes publicados pela Gráfica do Senado que traz todo o inquérito, todas as questões relacionadas aí com a Inconfidência Mineira, os depoimentos, os julgamentos, sentenças, informações, toda a documentação a respeito da Inconfidência. A gente percebe que talvez o Tiradentes tenha sido o único a receber a pena capital exatamente porque era o mais ardoroso defensor do movimento. Aquele que deu corpo e alma por aquilo, acreditava piamente na possibilidade da independência, né? E não media palavras, ele conversava com todo mundo, ele fazia reuniões, ele confabulava, ele programava os mínimos detalhes até da revolta, né? Então ele se expôs muito, foi quem mais se expôs, né? Eu não diria que teria sido porque fosse o menos aquinhoado, o mais pobre de todos aqueles da elite mineira, né, que também se envolveu diretamente com a conspiração. Mas eu acho que foi pelo ardor com que ele defendeu o movimento. De uma forma geral, professor, o que a gente pode comparar, né, tudo que viveu, tudo que fez Tiradentes, tudo que foi impedido de fazer também naquela época com os dias de hoje? Eu acho que o Tiradentes ele dá um exemplo, né? Ele serve de exemplo, uma figura assim muito comprometida e eu até diria até mais à frente do seu tempo, né? E o que a gente pode tirar dessa figura como exemplo para a gente que vive em 2021, nesse Brasil tão contraditório, tão polarizado, tão cheio de problemas, né? Agravados aí pela pandemia e tal. Olha, o Tiradentes é aquele cara que acreditava que era possível vencer todas as adversidades, né? Alguém que punha uma fé inabalável de que o trabalho humano, a ciência, ele era um cara muito devotado à ciência, ao estudo, né? Era um cara que lia muitos livros, inclusive um cara que talvez dos poucos em Minas Gerais naquela época que tinha conhecimento dos intelectuais franceses, do iluminismo, né? Dos intelectuais norte-americanos envolvidos com a independência dos Estados Unidos. Então era alguém muito devoto da ideia de que a humanidade é capaz, o ser humano é capaz de superar as adversidades.
E a gente está precisando muito disso hoje, né, ô Silmara? Dessa certeza, dessa crença de que é possível a gente atravessar esse período tão difícil que a gente está atravessando hoje. Com certeza. Professor Lages, prazer sempre falar com o senhor, viu? Obrigado pela aula e um grande beijo. Um beijo para você, Silmara, sempre à sua disposição, querida. Até mais.